Está de malas aviadas para ir para a Dinamarca. Foi a primeira notícia que nos deu quando aqui chegou para nos encher de inveja o Dr. Carlos Martins. Olá, bom dia. Olá, bom dia, doutor. Bom dia, Jorge. Bom dia, Sá. E só falamos na viagem Porque é trabalho. Porque é trabalho e porque vem a propósito do tema de hoje, não é? É verdade. Vou debater com alguns colegas a nível internacional o tema do rastreio do cancro da mama e também o rastreio do cancro do colo do útero. Mas hoje em concreto vamos falar dos nódulos da mama, no nosso não é? programa vamos falar de problemas mamários. Problemas mamários, onde estão incluídos os nódulos, é isso? Exatamente. É óbvio que por trás dos problemas mamários há sempre um fantasma que assusta, que é o cancro da mama, não é? Mas são vários sinais, vários tipos de problemas e vamos tentar passar por eles, tentando ajudar as pessoas a esclarecer e sobretudo, de forma a que as pessoas saibam que atitudes é que devem tomar perante os problemas. E que não devem esconder, não é? E que não devem esconder. Acima de tudo, quando tem alguma desconfiança. Vigilância. Vamos então avaliar o conhecimento das pessoas. O Hélder Reis foi então à rua saber o que é que as pessoas sabem sobre o assunto. Quando detectado a tempo, o cancro da mama pode ter uma taxa de sucesso na ordem dos 90%. O rastreio está no topo das prioridades quanto ao combate a esta doença. E é de rastreio que vamos falar. Tem por hábito fazer rastreio do cancro da mama? Não, senhor. Nunca falou com o seu médico de família? Não, eu faço a mamografia e a mamária. Não faz? Todos os anos. Sim, todos os anos. Mas não vou a rastreio. Não faz rastreio, mas fala com o médico de família? Sim, senhor. Ela manda-me ir fazer. Ainda ontem fui ao hospital São Sebastião, lá por causa das mamocas, não é? Mas é uma iniciativa que parte do seu médico ou a senhora também tem esse cuidado? Não, é médica mesmo. A senhora também não é voluntário, mas eu quero saber como é que está a minha saúde mamária. A minha saúde mamária, por enquanto, está mais ou menos, está boa. Eu tenho lá um nódulozinho. Mas a minha pergunta é uma vontade sua, junto do médico, a senhora é que diz ao médico, olha, eu quero saber, ou é o médico que diz, a senhora tem que saber? Não, eu quero saber. Acho que sim. E procura fazer junto do médico de família, em unidades de rastreio? Eu não fiz consulta médica já há 3 anos. Não faz há 3 anos? É, porque eu não tenho médica de família. E por isso. Não, como ainda só tenho 22 anos, ainda não estou atingida pela idade de rastreio. E o médico de família também nunca abordou nesse sentido, nem da sua parte há curiosidade ou algum tipo de inquietação nesse sentido? Não, com 22 anos, sem história de cancro da mama na família, não tenho muita preocupação. Sim. E é a iniciativa sua junto do seu médico, vai ter unidades móveis, como é que funciona? É junto do médico por causa do pulmão e o câncer da mama. Ando a fazer exames no IPO e SICAP e Santo António. Foi uma iniciativa sua ou foi do seu médico de família? Não, foi do médico de família. Sim. E é uma iniciativa sua junto dos seus médicos? Sim, normalmente é sempre com eles que eu faço isso. E faz com que assiduidade todos os anos? Faço o exame de 2 em 2 anos. Porque já tenho 53 anos, pronto, tenho que fazer de 2 em 2 anos. Os rastreios, sempre que apanho algum, faço. E é uma iniciativa sua, ou é às vezes o médico que a provoca, olha, devia fazer, ou a senhora diz, eu quero fazer? Não, é por mim mesmo. Eu é que quero fazer para ver como é que andam as situações. Sim, costumo. Quando é que foi a última vez que fez? Sexta-feira. E foi uma iniciativa sua ou dos seus médicos? Fui os médicos que mandaram. E normalmente faz com que assiduidade? 2 em 2 anos. Não, nunca fiz. Nunca fez? Não. Nem nunca teve inquietação nesse sentido? Já, até porque sou da área da saúde, mas ainda não fiz. Ora, temos vários exemplos, não é? Ouvimos vários exemplos e ouvimos algumas preocupações que acabam por espelhar aquilo que deve ouvir muitas vezes em consultório. É verdade. Destas, digamos, opiniões que nós ouvimos, há um conceito que era importante nós transmitirmos desde já. Existe uma diferença entre fazer uma mamografia por rastreio. Sim. Ou fazer exames à mama por diagnóstico. Qual é a diferença? No rastreio, nós, médicos ou as instituições de saúde, convidamos as pessoas que estão bem,
que não têm qualquer sintoma, a pessoa está bem, está ótima, nós é que vamos, no fundo, invadir a pessoa e convidamos a pessoa a fazer realmente um exame de rastreio. Um exame de diagnóstico já é algo diferente. Já é aquela situação em que nós ouvimos aqui, que eu tenho um nódulo e preciso de vigiar. Quando eu sinto algo de anormal, vou ao médico e tento esclarecer o que é. Já é uma situação completamente diferente. Isto já não é um rastreio. Aquela senhora pareceu-nos muito segura, mas esse é a primeira notícia desagradável que qualquer mulher recebe quando ouve a palavra nódulo. Sem dúvida. É sempre algo assustador. Mas não é só o nódulo. Eu sugeria que agora passássemos à apresentação. Vamos a isso. Eu tenho várias anomalias para abordar e que poderemos ajudar a esclarecer. Podemos passar já ao slide seguinte. Temos aqui o exemplo da Rita, uma jovem de 23 anos, que veio à consulta e que me diz: tenho sentido dor nos peitos e sinto um papo. Já temos aqui duas situações. Uma é a dor mamária, e a outra, o papo, que em linguagem popular, no fundo, o tal nódulo. Podemos ver outro exemplo. A Ana, de 52 anos, vem à consulta e diz-me: tenho um mamilo metido para dentro. Já temos outra situação diferente. Tudo isto são problemas mamários que ocorrem com alguma frequência. Em relação à dor mamária, na grande maioria das vezes, por trás da dor mamária, não existe qualquer problema de cancro. O que é que acontece? O tecido mamário está em constante alteração. As próprias flutuações naturais, fisiológicas, hormonais do corpo da mulher, relacionadas com o ciclo menstrual, fazem com que em determinadas alturas o tecido mamário pode estar mais tenso. E muitas vezes essa tensão, até muitas vezes pré-menstrual, antes da menstruação, provoca realmente dor com alguma frequência. Ou desconforto, não é? Contudo, se a mulher realmente andar preocupada e andar a sentir dor, deve esclarecer esse aspecto com o seu médico para ver se está tudo bem e se existe algum motivo de preocupação. Mas raramente dor mamária é sinal de cancro da mama. Existem pequenos truques, por vezes, para a dor mamária. Realmente há certas mulheres que sofrem bastante com este problema, ou seja, não é cancro, mas prejudica francamente a qualidade de vida da mulher. Desde, por exemplo, tomar anti-inflamatórios, analgésicos, até em comprimidos, mas às vezes ainda resulta melhor, por exemplo, a aplicação de um gel anti-inflamatório, daqueles tipo de gel anti-inflamatório que são usados nas dores musculares, até nos desportistas. Por falar em dor muscular, eu não queria dizer a mama. Não queria dizer a eu digo, não se preocupe. Pode ser uma dor muscular, porque a mama também tem músculo, tem gordura e tem músculo. Pode ser uma dor muscular e pode ser confundida com algum problema. Por baixo da mama existe realmente músculo. Por vezes, isso acontece. Por exemplo, às vezes basta uma má posição a dormir, em que a pessoa, de alguma forma, contrai ou comprime o músculo que está por baixo para provocar ali, ou então um esforço com o braço, provoca ali um estiramento do músculo que está por baixo da mama para provocar esse problema. E aí essa dor já normalmente não é bilateral, não dói os dois seios, mas já é uma dor unilateral. E, por vezes, a pessoa associa essa dor com certos movimentos. Quando é muscular, normalmente associa com certos movimentos, com certas posições. Mas tudo isso deve referir ao médico, não é? Se tem dúvidas, deve dar todos os pormenores. É importante. E deixo então aqui esta dica, realmente o tal gel para as dores anti-inflamatórias. Na dor mamária, naquela, por exemplo, pré-menstrual, as mulheres que é uma dor cíclica, que quase todos os meses têm essa dor, é um bom truque e muitas vezes ajuda a aliviar, francamente, essa dor. Escorrência mamilar. Também é um problema frequente. Há certas mulheres que, se apertarem o peito, quase durante toda a sua vida têm uma certa escorrência ligeira. Não há qualquer problema. Isso é fisiológico e é natural. Contudo, se existir uma escorrência espontânea e se essa escorrência for de conteúdo, pode ser leitoso, amarelado, mas também pode ser com sangue. E com uma aparência pouco transparente. Exatamente, mais espesso, mais acastanhado e às vezes mesmo com sangue. Aí realmente a pessoa deve falar com o médico e é necessário estudar
aquele problema, líquido, sobretudo não? se for unilateral, se não for, digamos, os dois peitos ao mesmo tempo, lá está, volto a repetir, uma escorrência espontânea. Não é a mulher que está a apertar e aí realmente é motivo para ir ao médico. Também, grande parte das vezes, não é cancro, a mulher não fica assustada por ver essa escorrência, mas por vezes até existem ligeiros desequilíbrios hormonais que provocam essa situação. Ou até às vezes existem fármacos que a pessoa está a tomar por outro motivo e que podem ser responsáveis por essa escorrência. Realmente não fiquem assustadas, mas devem ir ao médico para tentar esclarecer. Pode ser um efeito secundário. Exatamente, exatamente. A inversão dos mamilos. Existem mulheres que têm uma inversão natural dos mamilos, ou seja, quando eu falo de inversão dos mamilos, é a tal situação que a paciente nos trazia, que é o mamilo metido para dentro. Aliás, como vemos aqui nesta imagem, exatamente. Este será um mamilo, digamos, vulgar, banal. E este é o mamilo invertido. Há mulheres que têm esta situação durante grande parte da sua vida e não têm qualquer problema. Agora, perante uma mulher que tinha o mamilo assim e que durante, digamos, algumas semanas ele começa a regredir e a inverter para dentro, sobretudo se for só de um lado, é motivo para ir ao médico e temos que ver, pelo menos fazer alguns exames para ver se está tudo bem com aquela mama, está bem? Alterações da pele. É óbvio que existem alterações simples, desde às vezes até uma reação cutânea alérgica, às vezes até aos produtos de contacto do sutiã, etc. Essas alterações não têm qualquer problema. Mas, por exemplo, se for uma ferida, uma inflamação, uma área do peito que começa a ficar vermelha e inflamado e que se nota que realmente há algo que não está bem com aquela pele. Ou, por exemplo, uma pele que de repente começa a assumir um aspecto de casca de laranja, com pequenos poros, pequenos buraquinhos metidos para dentro, a mulher deve referir essas alterações da pele ao seu médico e esse peito tem que ser estudado, está bem? Tem que ser observado com mais atenção. Nódulos. E agora então os nódulos. Podemos passar ao slide seguinte. Existem vários tipos de nódulos, digamos, de papos que a mulher identifica e que pode sentir como papos. E por vezes até pode nem os sentir, eles podem estar lá e a mulher não sentir nada, digamos. Podem aparecer e desaparecer naturalmente? Podem. Aliás, eu vou mostrar uma imagem a seguir, que já vou tentar explicar um bocadinho esse aspecto. Alguns deles são quistos. Os quistos, no fundo, são pequenos nódulos de conteúdo líquido. Não têm qualquer problema, normalmente não evoluem para cancro da mama. É muito comum, é muito frequente nós encontrarmos quistos mamários e isso não oferece qualquer problema. Em relação aos nódulos, já são massas sólidas, com conteúdo sólido. Há benignos e malignos. Podem existir benignos e malignos. Por exemplo, no caso da Rita, daquela jovem que veio à consulta dizendo que sentia um papo, o mais provável no caso dela é que seja um nódulo benigno. É muito comum nós encontrarmos na mulher jovem nódulos benignos, chamados fibroadenomas. Sim, que aparecem porque? Aparecem porque há ali um tecido mamário que se começa a organizar daquela forma e há ali algumas células que se começam a assumir como uma massa sólida, mas são benignos, não têm qualquer problema. E desaparecem espontaneamente ou têm que ser retirados? É sim, muitas vezes esses nódulos nós acabamos só por ir vigiando ao longo do tempo. Não há intervenção, normalmente. Eles às vezes mantêm-se na mesma dimensão. Se sofrerem alguma alteração que seja suspeita, poderemos vir a biopsá-los, mas muitas vezes com a idade, às vezes podem regredir e desaparecer, mas não é comum. Muitas vezes com a idade eles começam a calcificar e depois fica ali sempre um nódulo calcificado e que não oferece qualquer problema. É um nódulo benigno. Vamos conhecer a mama por dentro. Exatamente, vamos conhecer a mama. Como podemos ver que no fundo nós temos aqui a mama toda, depois temos uma parte mais saliente que é no fundo a glândula mamária, que é a glândula que produz, digamos, as secreções próprias do peito, nomeadamente o leite. Na fase da gravidez. E então aqui a zona do mamilo. E agora vemos aqui um corte, digamos, da mama. Cá está, aqui as costelas, camada de músculo por baixo da mama. Depois temos aqui uma camada de tecido
com gordura, que é natural, e no interior temos a tal parte da glândula com vários lóbulos. Por aqui só já dá para ver que o tecido mamário não é um tecido liso. Sim. Não é tipo uma parte de músculo não é uniforme, nós colocamos a mão e que seja lisinha. Sim. Não é. É um tecido que tem, digamos, vários lóbulos. E estes lóbulos mudam de consistência, de aspecto, podem parecer às vezes até nódulos. E esta é uma das dificuldades, por exemplo, no autoexame mamário, quando a mulher se palpa a si mesma, pode às vezes ficar muito assustada, e realmente existem estudos que demonstram claramente isso, que o autoexame em algumas mulheres é contraproducente, porque gera ansiedade, que por vezes depois a faz andar preocupada, assustada, e a recorrer mais aos médicos, a recorrer às vezes a exames desnecessários. Por exemplo, naquele Vox Pop feito pelo Hélder, uma jovem de 22 anos dizia: não, eu não faço rastreio, eu não faço exame porque sou ainda muito nova, eu tenho 22 anos. Essa jovem faz todo o sentido. Essa jovem está correta naquilo que afirma. Realmente, na idade jovem, não faz sentido fazer rastreio. Mas faz sentido fazer a palpação? Pode fazer se ela se sentir bem com isso. Nós nunca conseguimos demonstrar cientificamente que o autoexame da mama conseguisse ter impacto em termos de diminuição da mortalidade por cancro da mama. Ou seja, o benefício do autoexame mamário é realmente muito limitado. Há mulheres que nós sabemos que não se sentem bem com isso e que nos dizem logo: não, Sr. Doutor, eu prefiro que seja o Sr. Doutor a examinar uma vez por ano o meu peito, e porque eu não me sinto bem a fazer e depois fico nervosa, para mim parecem-me tudo nódulos. Pois. E há mulheres que não se importam e que preferem fazer. O que é importante é que realmente a mulher, se algum dia notar um peito diferente do que era habitual, qualquer que seja o seu aspecto, qualquer coisa que ela ache que está diferente, deve ir ao médico e falar. Imediatamente. E realmente não deve deixar atrasar a ida ao médico. E esse aspecto é importante. Muito bem. Podemos passar ao slide seguinte. Vamos então agora falar um bocadinho sobre rastreio. E penso... O que estamos a ver, exatamente, é uma mama. Exatamente. Estas são as imagens da mamografia. Sim. No fundo é um raio-x, é uma radiografia da mama. Vemos aqui o conteúdo de uma e aqui outro. E vemos aqui uma imagem que realmente não está bem. Esta imagem necessitaria de ser esclarecida. Com mais detalhe. Vamos então a um dos laboratórios onde este tipo de exames se realiza e onde está o Hélder Reis. Mais uma vez, bom dia, Hélder. Bom dia. Bom dia. Estava aqui já a trocar umas impressões com o Dr. Ricardo Campos Costa. Aqui, portanto, já se vê o resultado de uma mamografia. Aliás, é o que nós vamos ficar a perceber aqui no Instituto CUF, onde eu me encontro, em Matosinhos. Doutor, muito bom dia. Saltamos dali para aqui, mas é aqui que tudo começa, não é? Exatamente. Este é não é um equipamento de tortura, como algumas senhoras pensam. Às vezes... Essa ideia também é importante passar. Não é um equipamento de tortura. É um equipamento em que as senhoras colocam aqui os seus seios, em que este equipamento tem aqui um movimento que se adapta, portanto, à morfologia, à altura da senhora, em que é necessário colocar aqui o seio, ou a mama, como é correto dizer, a mama. Há uma ligeira compressão da mama, que é para nós reduzirmos a espessura da mama, e depois a técnica faz ali um disparo. Isto são equipamentos modernos que são digitais diretos, isto é, não há película, não há filme nenhum. E faz a incidência, e aqui um detector que capta a imagem da mamografia, ela passa para o sistema informático, passa aqui para este monitor e depois passa para outra sala. Para onde nós vamos, não é? Exatamente, em que nós observamos as senhoras e onde nós fazemos outros exames quando são necessários, nomeadamente a ecografia. E, portanto, aqui é o local. Isto é um mamógrafo, volto a dizer, não é um equipamento de tortura, é um equipamento que é fundamental para o... Indolor e essencial, não é? É indolor. A maior parte das vezes depende um bocadinho da sensibilidade. De facto, por vezes é necessário fazer um bocadinho de compressão. É uma dor suportável, nós estamos a falar. E são segundos. E, aliás, numa senhora que normalmente já tem, ou vão ter filhos, ou têm filhos, isto não é nada com as dores de parto, portanto... Falou do tempo, isso é importante. Daqui até ali demora quanto tempo? Ela acaba de fazer aqui e vai de imediato, exatamente. Ela
veste-se naquelas cabines, faz aqui o exame e vai para ali. Vamos lá ver então? Vamos até aquela sala para percebermos. Vamos só deixar o Sérgio entrar primeiro. Estás por aí? Ok. Vamos deixar só o Sérgio entrar e vamos então ficar a perceber. Portanto, aqui onde nós já podemos constatar o resultado do exame em questão, não é, doutor? Exatamente. Portanto, eu vou-me sentar aqui. Sim. Isto é a consola onde nós fazemos hoje o diagnóstico moderno da mamografia. Temos aqui a ver uma mamografia. Isto é uma consola. O que é que nós fazemos? Esta consola permite tratar a imagem. Por exemplo, tem aqui umas calcificaçõezinhas aqui. Está a ver? Isto é um quisto calcificado, uma lesão belinha. Nós podemos aumentá-la. Podemos fazer estudos comparativos e fazer a mama de um lado direita, da esquerda e comparar. E, quando as senhoras nos trazem exames anteriores, nós colocamos naquele negatoscópio e comparamos com os exames. Pronto, aqui é o nosso posto de trabalho mamográfico. A mamografia, a maior parte das vezes hoje, não termina com o exame mamográfico. É necessário fazer esclarecimento através da ecografia. E por isso fazemos nesta sala, em que temos aqui um ecógrafo, as senhoras deitam-se nesta marquesa e nós observamos. Vamos esclarecer imagens que vemos aqui nos mamogramas, vamos esclarecê-los aqui na ecografia mamária. Mas a ecografia acontece sempre que se faz uma mamografia ou é só para tirar dúvidas? É assim, cada vez se faz mais ecografia. E faz-se mais ecografia como complemento da mamografia. Porque a ecografia hoje, a mamografia iniciou-se em 1969, só se ter uma noção. Mas, entretanto, houve uma evolução enormíssima da mamografia. Nós hoje fazemos detecção de tumores milimétricos, eu dizia inframilimétricos. Nós vemos, por vezes, microcalcificações, que só se vêem com lupa na mamografia, e, entretanto, também nós vamos ver se essas microcalcificações que são suspeitas, através do estudo ecográfico, porque as sondas também melhoraram muito a resolução, e vamos completar. Portanto, isto é, antigamente tínhamos um equipamento, agora temos dois, e já há outras técnicas também que nos auxiliam, e, portanto, é a conjugação de todos os dados que nos vão auxiliar a saber se a senhora terá um cancro, não terá um cancro. A taxa de erro é quase nula, podemos dizer isso? Não. A taxa de erro na medicina não existe 100%. Muitas vezes as senhoras perguntam, doutor, eu tenho alguma coisa? E eu digo, eu tenho algum cancro? Assim, nós dizemos assim, nós não vemos. O estado de arte não nos permite ver. Mas nós sabemos que, por exemplo, um cancro, uma neoplasia, demora algum tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, a manifestar-se. E, portanto, o grande desafio da mamografia é nós diagnosticarmos o chamado cancro de intervalo. Isto é, aquele período em que o cancro se desenvolve e antes de se manifestar, como se manifestava antigamente, com um nódulo na mama, uma palpação, é nós diagnosticar antes de aparecer. É chamado, os franceses chamam isto o despiste do tumor infraclínico, antes de clinicamente. Agora, não é infalível. Não é infalível, mas eu costumo dizer que os melhores médicos são os que erram menos, mas erro há sempre, porque é infalível. Portanto, os melhores são os que erram menos, mas não é infalível. Voltando ao diagnóstico, não ficamos por aqui. Há uma terceira fase, ou poderá haver? Poderá haver. Há uma nova técnica agora, que é aplicada noutro campo, que é a ressonância magnética. A ressonância magnética tem indicações precisas. Olha, vou-lhe já dizer uma, por exemplo. Ainda há mais uma técnica que é o código, que é a marcação genética do código genético. Porque assim, nós sabemos, por exemplo, que hoje há um marcador genético, há uma mutação genética, determinadas senhoras que têm essa mutação genética, em que têm uma grande probabilidade de ter cancro da mama. Grande probabilidade. E então é preciso fazer o rastreio mais cedo. E é preciso ir procurar lesões ainda mais infraclínicas. E então nós usamos nestas senhoras, além da mamografia, vamos usar a ressonância magnética. Vamos usar a ressonância magnética também em algumas situações em que a lesão que nós vemos na mamografia é um bocado duvidosa, a biópsia não foi conclusiva e nós fazemos a ressonância magnética. E vamos usar a ressonância magnética também noutras situações em que há um nódulo muito pequenino, nós só vemos um nódulo, mas nós sabemos que os tumores muitas vezes são multifocais ou multicêntricos, estão dispersos pela mama. E então nós temos biópsia do nódulo e vamos fazer a ressonância magnética a ver se há outros nódulos iguais, com as características. E basicamente diria que o que é o passo? Exame clínico, mamografia, ecografia, ressonância magnética. Mulheres de risco, mapeamento genético é fundamental também.
Doutor, muito obrigado por esses esclarecimentos e por esta autêntica visita guiada. Se não nos falham os números, 4.500 casos por ano são diagnosticados de cancro da mama. O diagnóstico é essencial na prevenção e depois, claro está, no tratamento com sucesso. Por hoje tenho dito, fiquem bem e esteja atenta e atento à sua saúde. Até amanhã. Muito obrigado. Fizeste bem a sublinhar, Hélder, atenta e atento, porque os homens também podem ser vítimas de cancro na mama. É verdade. É bom também que não se esqueça. É raro isso acontecer, mas também pode. Mas é possível. No caso dos homens, não está recomendado o rastreio, mas o homem, se sentir algo diferente com os seus peitos, devem realmente imediatamente consultar o seu médico. Falar o seu médico, falar com o seu médico. Ouvimos falar em hereditariedade no diálogo que o Hélder manteve com Campos Costa. Estas mulheres que têm as suas mães ou os seus avós, as suas avós com cancro na mama, não têm que, de repente, se transformar em hipocondríacas. O que devem é estar a ser mais acompanhadas. É verdade. Por um lado, nós sabemos que a hereditariedade tem um papel relativamente importante no caso do cancro da mama, mas não em todos os tipos de cancro da mama. Okay. O conselho que normalmente dou às minhas pacientes nessas situações é que tentem falar com os médicos que estão a tratar as suas mães ou as suas tias ou as suas primas que têm cancro da mama. E conforme as características que esses médicos encontraram no cancro que diagnosticaram no familiar, então aí vão poder aconselhar se aquelas mulheres necessitam de alguma vigilância, digamos, mais atenta. Uma vigilância extra, porque muitas vezes essas mulheres já não entram naqueles programas de rastreio das tais pessoas que estão bem. Não, aí já há um fator de risco é o tal mapeamento que pode genético, justificar uma medida extra. Em alguns casos, até pode justificar o tal mapeamento genético, ou uma consulta de rastreio genético, dizendo, sim, que ouvimos falar há pouco. Bom, quem deve então efetuar a mamografia? Mamografia é o método de rastreio ideal para a mulher que não tem sintomas, para a mulher que não tem estes fatores de risco, no fundo, para a população em geral. A ecografia só terá um papel complementar, por vezes, se necessário. Muitas vezes não é necessário. Percebemos isso no diálogo. As mulheres que devem fazer a mamografia serão as mulheres dos 50 aos 69 anos. Sim. E deverão fazê-la de 2 em 2 anos. Certamente algumas pessoas e até alguns dos nossos telespectadores irão estar neste momento a perguntar-se: então, eu tenho ouvido tantas vezes que a mulher deve fazer o rastreio em idade jovem, desde cedo, e vemos tantas campanhas. É verdade. É verdade, não é? Ora bom, por vezes essas campanhas têm alguns riscos. Normalmente nós só falamos do lado positivo do rastreio, mas esquecemos de falar dos eventuais danos que podem advir do rastreio do cancro da mama. E que danos são esses e que riscos são esses? Então é assim, se eu, por exemplo, rastrear 2.000 mulheres a partir dos 50 anos regularmente, durante 10 anos... Quando diz regularmente, não é de 2 em 2 anos? É de 2 em 2 anos. É de 2 em 2 anos, sim. Eu realmente vou conseguir evitar que uma delas morra por cancro da mama. Sim. Em 2.000. Em 2.000, esta mulher será francamente beneficiada por se ter submetido a este programa de rastreio. Só que acontece ao mesmo tempo, eu vou ter 10 mulheres diagnosticadas e tratadas por cancro da mama desnecessariamente. Ora bem, o que é isto? É que, por vezes, hoje em dia, os estudos já demonstram isso claramente, nós temos alguns cancros da mama, alguns tipos de cancro da mama, que nunca acabam por se manifestar. Sim. Nunca se irão manifestar, ou seja, nunca irão transformar aquela paciente numa doente, digamos, a sofrer de cancro da mama, nem irão prejudicar a qualidade de vida. Chamamos-lhe como? Olhando ao microscópio para aquelas células... Excesso de zelo? Olhando para o microscópio para aquelas células, elas têm característica de cancro da mama. Só que a técnica atual não nos permite diferenciar se aquele cancro é dos agressivos e é dos que vai evoluir, ou se é um daqueles que fica ali localizado e que nunca se chega a manifestar. Mas por via das dúvidas não é melhor eliminá-los? É isso que se faz. Por via das dúvidas, depois de encontrar, e o que é que leva ao encontrar? É o rastreio. Sim. Depois de encontrar, acabamos por tratar estas mulheres de igual forma.
acabamos por remover ou parte ou o peito todo, acabamos muitas vezes por as submeter a quimioterapia e às vezes até radioterapia. E essas, em 2010, são as tais que irão ser diagnosticadas e tratadas desnecessariamente, porque nunca se iriam manifestar. E este é um dano importante de um programa de rastreio. Nós realmente salvamos uma, mas 10 vamos diagnosticar e tratar desnecessariamente. E 200? E 200 irão passar por um falso alarme. Como disse o Dr. Ricardo Campos Costa, os exames não são perfeitos, nós não temos certezas. Claro. E por vezes existem imagens que nos parecem ter ali um problema e que nos levam a tomar outras atitudes, que nos levam, por exemplo, a avançar por uma biópsia, que é dolorosa, que cria algum desconforto. Todo este cenário de a senhora pode ter alguma coisa, nós vamos ter que fazer mais exames, gera um sofrimento psicológico importante. Temos que avançar, doutor, se tem mais alguns quadros estes para falsos mostrar. alarmes também têm o seu impacto. Este é mesmo o último que tinha para mostrar? Se fôssemos rastrear as mulheres mais jovens, estes danos ainda seriam maiores. Os danos em termos... Por isso é que se recomenda, sobretudo, o rastreio a partir dos 50 anos. E de 2 em 2 anos apenas. É certo que o melhor mesmo é, sempre que tiver uma desconfiança, consultar o seu médico de família, que ele depois vai, posteriormente, possibilitar-lhe o encaminhamento que julgo que é o necessário e o adequado para cada uma das ocorrências que suceder consigo. Doutor, muito obrigado, boa viagem. Muito obrigado. Muito obrigado. 11h30.